Andréia Maralha, em Armazém de Quem Criariza Utopias. Bom, estamos aqui numa tarde de inverno, com um céu azul lindo, com uns amigos muito queridos, Andréia, Paulo de Carvalho, Renan Santos. Fui convidada para vir aqui falar um pouquinho de mim, do meu trabalho, das coisas que eventualmente escrevo. Gostaria de agradecer esse espaço ao Paulo de Carvalho, um espaço de incentivo, de trabalho, de troca, e muito importante para que a gente possa viver essa experiência da palavra, que eu tenho acompanhado as publicações, os vídeos, e agora chegou minha vez e estou muito feliz de estar aqui, poder trocar um pouquinho com vocês, estarmos juntos nesse espaço de tanto acolhimento, né? Eu sou psicóloga clínica, trabalho há alguns anos nessa estrada, na psicologia clínica, entrando em contato com a alma humana, com a existência humana. Tenho especialização em psicologia clínica fenomenológica existencial, caminho um pouco pela filosofia, por Sartre, Heidegger, Kierkegaard. Bebo desses filósofos para entender a estrada humana, olhando para a clínica com essa bagagem e encontrando com essas existências, eu fui aprendendo um pouquinho, e estou aprendendo, eu sou aprendiz desses encontros. E vim aqui um pouco para falar da necessidade de reflexão do nosso momento. Vivemos um momento hoje onde a imagem ela é algo mais importante que tudo, né? Quando vimos os selfies, as selfies, né? As postagens do Facebook, a felicidade estampada nas telas, a imagem em primeiro lugar, mas por trás da imagem podemos abrir reflexões e a importância do mergulhar dentro de si em algum momento para criar esse espaço de pensamento, de sentimento, de reconhecimento de si, de apropriação de si. Vejo o quanto isso é importante e tem sido importante para mim, tanto no meu trabalho, quanto o que a psicologia me trouxe de olhar para mim, né? Olhar para mim e olhar para o outro ao mesmo tempo, e nesse caminhar poder compreender um pouco, sem ideia de guardar saberes ou verdades, porque cada um tem uma verdade, e essa verdade procurada dentro de si, mergulhada dentro de si, fazer um mergulho para dentro de si, para conhecer algo de si que pode ser verdade hoje, amanhã também não ser, olhar para essa verdade e sentir que é uma verdade em busca, sempre em processo, mas o quanto que é necessário que a gente possa refletir um pouco, criar espaços de troca, de reflexão, de amor pela palavra e pela profundidade das palavras, não tratar a palavra como algo estático, como uma fotografia fechada, e sim como algo aberto, como um espaço de possibilidades, tanto na poesia, na literatura, na própria filosofia, que trata a palavra dessa forma. Então esse espaço eu acredito que seja um espaço muito importante para nós que caminhamos aí no nosso aprendizado cotidiano. Nós que estudantes somos da vida e do nosso caminho, que vamos aprendendo a cada passo, a cada dia, sem concluir saber nenhum, porque saber não se carrega, se compartilha e se recria, e marca e torna o humano mais sensível, menos fechado, mais consciente do seu caminho, das suas falhas, do seu movimento.
Então, esse espaço é bom para isso. Eu estou aqui para dividir um pouquinho das minhas reflexões. Eu escrevi um texto chamado A Caverna, um pequeno texto, no momento em que eu, num espaço da minha casa, no meio da mata, um lugar fechado, um lugar aberto, mas um lugar sem o movimento da cidade, eu escrevi esse texto numa solidão, dentro de uma caverna, mas não era uma caverna ruim, não era uma caverna de fechamento e de ausência e de fuga do cotidiano, era uma caverna de necessidade de reflexão. Aí nessa solidão começou a me bater uma quantidade de pensamentos e de reflexões sobre o que é estar só e do quanto essa reflexão é necessária. Não como fuga, mas como espaço entre correrias, entre muitas tarefas, entre buzinas, entre distorções, entre guerras, entre brigas, entre lutas, um certo cansaço, na verdade, que o humano apresenta quando ele lida com essas coisas na cidade, na vida. E aí eu escrevi esse texto assim, meio que de hobby, sentei e fiz. E eu gostaria de compartilhá-lo com vocês. Eu vou ler. É um pequeno texto, um texto simples, mas que foi de um pensamento. Esse texto veio lá, tem coisas que a gente diz que vem da razão. Ele veio um pouquinho da razão, mas veio muito do coração também. A caverna. No imaginário popular, existem muitos mistérios sobre as cavernas. Um destes mistérios é a compreensão da caverna como um lugar sagrado. Nesta nossa pequena conversa, tomarei emprestada a ideia de caverna como este lugar sagrado. A caverna deste ensaio não será aquele formato geológico de cavidade rochosa, com dimensões que permitem a entrada de um ser humano, descrita pelos geólogos. A caverna proposta aqui é uma dimensão também permitida aos humanos, mas um lugar um pouco diferente do buraco rochoso. Ela é a dimensão da alma humana que só pode ser alcançada através do silêncio do coração, para que se possa chegar ao profundo sentimento mais primitivo e verdadeiro que mora nas entranhas do ser. Visitar essa caverna é a tarefa mais difícil que penetrar na cavidade geológica. A dificuldade está em ter contato com aquilo que não é trivial, o pedaço de nós que fica latente, mas submerso, nossa sombra. A caverna metafórica é o espaço encontrado nos momentos de solidão, naqueles momentos em que a conversa é face a face com a nossa mais verdadeira imagem, aquela que não nos conta mentiras. Nestes encontros, os disfarces são desnecessários porque não funcionam. O auto-engano não consegue fazer seu trabalho. É neste momento que surge, para quem decide prosseguir no caminho de enfrentar e conhecer a si mesmo, o diálogo mais frutífero de uma vida. Um bate-papo profundo com a natureza do próprio ser. Nos momentos do cotidiano, nos momentos do cotidiano, nosso ser está a serviço das tarefas da sobrevivência, o que inclui o contato, muitas vezes superficial e acelerado, em sociedade. Na atualidade, constatamos uma sociedade seriamente enferma diante de tantos avanços tecnológicos e retrocessos de valores civilizados. Adoecemos nas exigências e constatações das barbaridades do mundo. Sofremos com a nossa impotência diante das escolhas equivocadas do outro e com aquilo que possa nos afetar. Somos tomados por sentimentos que muitas vezes
não encontram espaço de alívio. É o mundo, é a vida. Alguns homens de nosso tempo voltam então para a moradia ancestral, a caverna, o espaço sagrado para dar um tempo. É aí que a viagem se inicia, a viagem do encontro com o mais profundo de todos os alicerces, a própria alma. Neste espaço, os pensamentos não encontram a referência do outro, a resposta que nos consola, apoiando nossas escolhas, criticando nossos julgamentos distorcidos, aliviando nossa culpa ou nossos medos. Na caverna, não há como recorrer a isso. Nossos pensamentos encontram somente nossas próprias referências e assim vamos encontrando revelações sobre quem somos ou quem podemos ser. Não se engane, isso pode ser assustador, ao mesmo tempo que é magnífico. Assustador porque nossos pensamentos não caminham sempre por jardins floridos. Magnífico porque no silêncio podemos descobrir possibilidades de escolhas mesmo dentro de nossas cercanias. Algum amadurecimento então é possível pelas avenidas que podemos encontrar no caminho interior. Neste trajeto, encontramos a visão das mudanças possíveis, da aceitação de nossos limites e possibilidades, de nossos tortos e direitos, de nossas ambivalências e ambiguidades. Nossa face aparece sem espelho. A visão não tem anteparo, não é devolvida por ninguém. É nua e crua, sem expressões de conforto ou alívio. Aviso, isso pode amadurecer, mas também adoecer. Cuidado. O amadurecimento é possível quando os períodos de encavernamento se alternam com um convívio social que nos alimenta de amor e carinho. O adoecimento pode surgir pelo afastamento da vida que promove uma solidão adoecida, encarceramento da alma na caverna sem sair do buraco. A boa caverna tem a porta aberta. Sua única forma de condenação é a nossa liberdade, como diria Sartre. O homem está condenado a ser livre, para entrar e sair da caverna a hora que quiser. Eu defendo uma boa caverna. E aí, nesse dia, eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo sobre mim, sobre o movimento humano dos últimos tempos, sobre toda a dor que cerca esse reboliço de coisas, essa aceleração desenfreada da vida. Não temos tempo para pensar, não nos damos tempo. O tempo existe, mas não nos damos tempo para pensar. Não fazemos um intervalo para reflexão, não fazemos um intervalo de olhar para si de fato. Fazemos isso muitas vezes no consultório de psicologia, que pode ser uma boa caverna, uma caverna de porta aberta, que você sai e entra quando você quiser. Podemos fazer isso em vários locais e de várias formas. Mas comumente nós deixamos isso para segundo plano, tendo que dar conta da correria da vida, da voracidade do existir hoje, E aí escrevi sobre isso, para pensar, para refletir, para oferecer como reflexão também. E abro um espaço aqui para a gente poder falar disso. Não é Paulo, não é Andréia, não é Renan. Tem uma parte quando você fala do anteparo, isso me veio à cabeça se muitas vezes também não se fica buscando do outro quase que uma autorização para poder ter esse tempo, como se isso, de se dar esse tempo de reflexão, ou se dar esse tempo para entrar ou sair da caverna, as pessoas hoje também buscassem no outro algo de uma autorização para isso. Acho que as pessoas também hoje não se autorizam por si mesmas a
fazerem esse movimento. Então, esse pode ser um anteparo no sentido de, né, buscar no outro algo que legitime esse momento, mas quando nós estamos exatamente no momento em que esse espaço não é dado pelo outro, pelo contrário, ele é cada vez mais retirado. E como forçar aí, forçar no sentido mesmo de cada um ter força para construir o seu momento na caverna. Sim. Fiquei pensando nisso que é da relação com o outro mesmo. O que fica na dependência do outro também para fazer esse movimento. Sim, o outro precisa me dizer o que eu posso ou não fazer. Eu me impossibilito quando eu coloco a minha escolha ou não crio o meu espaço em relação ao outro, né? Tipo, eu tenho outro na minha frente e esse outro é que vai me dizer se eu posso ou não. Eu não encontro em mim e não consigo... O homem acaba não encontrando em si, não consegue ver a possibilidade disso hoje. Ele se coloca numa impossibilidade de reflexão mesmo, de olhar para isso de maneira mais livre, sem os ditames dessa sociedade adoecida. Ele se prende a essa sociedade e esse outro, ele precisa, como você disse, me autorizar a fazer esse tipo de movimento, a ir e voltar, né? Eu acho que eu pensei um pouquinho nisso assim quando eu escrevi e falei do anteparo, porque ele é que me referencia e diz quem eu sou. É ele que diz, é o outro que vai me dizer quem eu sou. Será que é o outro? Será que sou eu que me construo a partir dessa convivência do que conheço de mim, do meu encontro comigo mesmo nos espaços que eu possibilito? Não sei se é por aí que você foi. Como é que é isso, Ana? Algo no sentido de que é nesse outro, sim, que eu me constituo, mas de que isso tem que ter um retorno, né? Sim. E esse retorno, esse movimento aí que parece que ele, de uma certa forma, não está podendo seguir. Sim. Essa volta está sempre como se fosse algo no sentido de, né, uma autorização, legitimação do que algo simplesmente que eu possa construir a partir de. E uma outra questão que ficou para mim, né, também ouvindo, o quanto potente é essa caverna, mas o quanto também tem um risco aí dessa caverna muitas vezes, né, embora você fala isso logo no início, né? É uma caverna que não significa uma fuga, um refúgio, mas quantas vezes também está se buscando isso, né? Muitas vezes a caverna como transformar a caverna numa toca. Sim. E aí, da qual não se quer mais sair, porque talvez seja o único espaço onde eu possa me reconhecer. Então, dali também não quero sair. Como é que é uma coisa muito assim... Nós temos dois lados, né? E é uma corda bamba. Muitas vezes pode ser, né, uma coisa muito, né, muito tênue ali mesmo. Você se permitir entrar, é a importância de você entrar e sair. Sim. Não fazer dela, né, uma toca na qual... Sim. Não é um esconderijo, né? Ela precisa ser um espaço que ela está de porta aberta, e essa caverna metafórica é esse espaço que precisa estar de porta aberta, porque vivemos no mundo, somos o mundo, né? E um trânsito nisso. A caverna é o espaço da reflexão, né? E ela precisa estar de porta aberta para encontrar o mundo, para gerar reflexão. Mas essa reflexão precisa existir. Está de porta aberta, foi nesse sentido.